E aí, galera, boa tarde, tudo bem? Espero que estejam em casa, estudando. Bom, eu vou gravar a nossa primeira videoaula hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar ou no privado, ou pode perguntar lá no grupo, que eu vou estar disponível para ajudá-los, tá ok? Nós vamos entrar a partir de hoje a falar da estrutura atômica a partir lá da página 506, tá? É o finalzinho da apostila mesmo, tranquilo? E aí nós vamos fazer alguns exercícios depois disso. Bom, quando a gente fala de estrutura atômica, né, já vimos um pouquinho sobre os modelos atômicos. Nós sabemos que no núcleo nós temos prótons, que são cargas positivas, nós temos os nêutrons, que são partículas que não têm carga, e fora, girando em torno do núcleo, nós sabemos que nós temos os elétrons, né, que estão girando na eletrosfera. Então, nós vamos chamar próton de P, nêutron de N e elétron de E. Beleza? Vai entrar a partir de agora alguns itens que até então não foi falado para vocês. Se vocês observarem lá na tabela periódica, nós temos um punhado de quadradinho como esse. O X, gente, ele representa para nós aqui um elemento químico. Pode ser qualquer elemento químico, tá? Pode ser o ouro, a prata, o cobre, o hidrogênio, o oxigênio, o manganês, o magnésio, enfim, qualquer elemento químico. O número que está em cima, gente, que nós representamos pela letra A, é o número da massa, ok? É o número de massa desse elemento químico em questão. E o Z, ele vai ser chamado de número atômico, ok? Nós precisamos guardar bem esses itens aqui. E aí nós temos duas leis importantes, tá? Para a gente descobrir o número da massa, é só somar o número de prótons mais o número de nêutrons. Ah, Bruno, eu sei quantos prótons tem esse elemento, eu sei quantos nêutrons tem esse elemento, então, se eu somar prótons com os nêutrons, eu vou descobrir a quantidade de massa, ou seja, o número de massa. E uma outra coisa importante, às vezes, vocês não têm o número de prótons, mas vocês vão ter o número de elétrons. E é importante saber que o número atômico, o número de prótons e o número de elétrons sempre vai ser o mesmo. Então, se você sabe que tem 20 elétrons, significa que tem 20 prótons também, tá ok? A mesma quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons. Tranquilo? Nós temos três conceitos importantes, que são os elementos, né, os átomos, que nós chamamos de isótopos. Isótonos. E o último, isóbaros. Lembrando que na apostila de vocês não vai ser trabalhado todos, tá? Lá vai ter apenas os isótopos. Iso significa igual, tá? A palavra iso significa igualdade, isonomia, enfim, tudo que tem a palavra iso tem a ver com igualdade. Tá vendo esse P aqui do isótopo? Significa que são elementos em que os prótons são iguais, ou seja, se eu tiver um átomo X que tem 10 prótons e um átomo Y que tem 10 prótons também, significa que os dois são chamados de isótopos, ou seja, a quantidade de prótons é igual. Se eu tiver dois elementos em que a quantidade de nêutrons são iguais, eu chamo eles de isótonos. Então, esse N aqui vem de nêutrons. E os isóbaros, tá vendo que tem a letra A aqui? Aqui em cima a gente viu que A significa o quê? Número de massa. Então, se eu tenho dois ou três, enfim, mais de dois elementos, no mínimo dois elementos que têm o mesmo número de massa, significa que eles são chamados de elementos isóbaros. Fácil pra caramba, né? Nenhuma dúvida. Tranquilo até agora?
Pessoal, eu vou fazer com vocês agora o exercício número 3 da página 510, para vocês entenderem um pouquinho de como que funciona essas fórmulas aqui. Lá na letra A, ele deu para a gente o criptônio. Lembrando que o criptônio ele é um gás nobre, né? A sigla dele é Kr, beleza? E ele fala que esse criptônio está neutro, beleza? E aí ele fala também, né, que o Z, ou seja, o número atômico dele é 36. Isso o exercício me deu de informação. Aí ele quer saber o número de prótons, ele quer saber o número de nêutrons e ele quer saber o número de elétrons, beleza? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu falei para vocês que Z é a mesma coisa que P e que E, não é? Então, se eu sei quanto vale Z, que é 36, os prótons também são 36. E os elétrons também são 36. Beleza? Então, fica mais fácil da gente saber. E agora, gente, como que a gente vai saber aí a quantidade de nêutrons que eu tenho? Vamos ver. Tem formulazinha. A é igual a P mais N. Eu não sei quanto é o N. Como que a gente vai... Aliás, o N eu sei. Aliás, o N eu quero descobrir, mas os prótons eu sei. E aí, o que a gente vai fazer para descobrir a quantidade de nêutrons que eu tenho aí? Para calcular, então, gente, o número de nêutrons, eu vou precisar saber o número da massa, né? Então, eu vou ter que olhar lá na tabela periódica. No caso do criptônio, a massa dele é 84. Então, substituindo 84, o número de prótons eu sei que é 36, mais N. Passo para lá, N é igual a 84 menos 36, e eu descubro que N aí vai valer 48. Tranquilo? Agora, quando eu tiver uma situação de um íon, como o exemplo que está aqui, ó, que é o potássio, ele fala para a gente que o potássio é o K, né? O símbolo dele na tabela periódica é K, e ele fala que a carga é mais 1. O que significa isso? A gente vai dar um certo bug na cabeça, porque esse mais 1 não significa que vai aumentar, não, tá? Ele fala pra gente que o Z é 19, beleza? Ele pede novamente o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons. O número de prótons, lembrando que Z é igual a P, que é igual a E. Então, se eu tenho 19 aqui, o prótons vai ser 19 também. O que muda? A carga, quando é mais 1, significa que ele perdeu um elétron. Então, aqui, que deveria ser 19, vai passar a ser 18. Certo? Se aqui tivesse carga menos 1, significa que ele ganharia um elétron. Tá certo? Então, muito cuidado. Carga, quando tiver mais 1, mais 2, significa que os elétrons estão diminuindo. Cargas, quando tiverem menos 1, menos 2, menos 3, significa que os elétrons estão aumentando. Dúvida, pessoal? Então, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios do Mural do Conhecimento, página 509 e 510. 1, 2, 3 e 4. Um grande abraço, até a próxima aula.